Rafael, neste bloco aqui, vamos começar pelas notícias não tão boas, Sim. né? Não tão boas, que foi a aprovação do PL 328 lá na Câmara, o PL de reajuste, né? Se é que se pode dar esse nome para um projeto de lei, né, de 5%, mas foi aquilo que o Executivo encaminhou para todos os servidores, né, do município de São Paulo. Então ontem, nós estamos gravando o programa hoje no dia 22, na quinta-feira, ontem na quarta-feira, o projeto passou em votação na segunda discussão na Câmara, né? E infelizmente, Rafael, você que esteve lá na Câmara também, né? Os nossos pedidos de emenda não foram aceitos. Sim, sim. Infelizmente, né, o Executivo, né, através da liderança de governo, lá na Câmara, não aceitou nenhuma emenda, né? Nós propusemos algumas emendas que resolveriam alguns problemas, né, na Guarda Civil Metropolitana, como correção da DEAC, né? Então, Sim, sim. a DEAC. Eu não lembro. Atrelado ao Fufim, né? Não, então, Atrelado ao... nós cortamos, mas não era para cortar, era o FESP, né? Então, a UFESP, é bom de fazer meio podcast é isso aí. Né? Atrelado ao FESP, corrigindo, porque a delegada já está nesse sistema, que, na verdade, garante uma correção anual, né? A partir do momento que o governo estadual corrige a UFESP, né? Atualiza o valor dela, atualizaria o valor da DEAC, como já atualiza o da delegada. Exatamente. Em outra também que nós propusemos também foi abrir o prazo para adesão ao subsídio, né? Então, para as pessoas que não aderiram ao subsídio, mais ou menos uns 500 integrantes da Guarda Civil Metropolitana, essa proposta para novo prazo de adesão previa que o enquadramento, ou seja, aquilo que você é no vencimento, que você vai passar ali para o subsídio, seria em 30 de setembro. 30 de setembro, né? Então, ou seja, quem pegou quinquênio depois disso, esta parte, né? Então levaria esse para o cálculo, ou para ter o subsídio num valor normal, está previsto na tabela, ou para ter o subsídio complementar. Infelizmente, Exatamente. não prosperou também, né? Sim, não prosperou, Vilar. E assim, é importante a gente deixar frisado, né? Em diversos momentos, a gente reconheceu, né, que o prefeito Ricardo Nunes, ele tem feito uma boa administração na cidade, né? Que ele tem reconhecido o trabalho da Guarda Civil, que ele tem feito investimentos, né? Mas eu tenho a sensação, às vezes, viu, o prefeito e a equipe dele, que em determinados momentos ele é bom, né? Tem sido na maioria das vezes bom, mas em determinados momentos ele tem uma posição de mão de ferro, né? Sim. Por exemplo, essa questão de 5%, porque assim, no momento que a cidade tem 38 bi de superávit de caixa, né? Onde não só nós, do Sindiguardas, mas todas as outras entidades pediram melhorias no projeto, né? E não teve em nenhum momento sequer a possibilidade de discussão, mostrando aí essa questão da mão de ferro nas decisões internas, né? Isso me acendeu um alerta, viu, o Vilar? Porque não basta ficar também só no... Viu, prefeito? Não basta ficar só no discurso, né? Sim, para prática, né? Exatamente. Será o próximo tema do próximo bloco, né? Que é o prêmio de desempenho, né? Sim. Mas vamos utilizar ele como exemplo, né? O próprio prefeito fez um vídeo dizendo: estou assinando aqui a autorização do prêmio de desempenho, enfim, né? Que não basta ficar só no discurso. E aí ele utiliza a seguinte frase, né? Merece mais, mas na hora de assinar, porque a gente propôs lá uma emenda que a gente vai citar no próximo bloco, né? Sim. E na hora de ele provar que os guardas merecem mais, ele não provou de fato, né? Sim. Então aqui fica a nossa insatisfação como entidade contra a equipe do prefeito com relação a essa mão de ferro que ele tem mostrado nessas questões tão sensíveis que é o trabalhador. Não importa, ou melhor, é importante você investir em equipamento, sim. Mas o maior investimento é no ser humano. Exatamente. Eu vou fazer assim um informe aqui, né? Porque nem tudo é ruim, né? O que é bom nesse projeto? Os 5%, que vai atingir, como eu já falei aqui, vai atingir aqueles servidores que se aposentaram sem paridade, né? As pensionistas que estão sem paridade, que essa é uma situação terrível, porque perdeu ali o seu ente querido, né? Passa por dificuldade, vai chegando ali na idade mais avançada, né?
E, infelizmente, ao longo do tempo, foi aquela correção de 0,1, 0,01. Agora a prefeitura deu uma correção de 5%. Sim. Uma outra coisa que foi colocada nesse projeto, uma alteração, né, que ele foi aprovado na forma do substitutivo, é que ele previu o seguinte, que os servidores aposentados que possuem comorbidades, você vai ver aqui na tela as comorbidades, que são aquelas comorbidades que têm previsão para isenção do imposto de renda, eles vão ter devolvido o dinheiro do Funfim. Sim. Né? Então tem o desconto do Funfim, lá, você vê lá no seu lerite lá o desconto do Funfim, esse dinheiro vai ser devolvido. Mas desde que a pessoa tenha uma dessas comorbidades, né, que são elencadas aqui, vai ter o link também na descrição. Exatamente. Né? Então, se a pessoa, o servidor, estiver numa dessas comorbidades, né, ele vai fazer jus a partir de 2024 de ter devolvido o dinheiro do Funfim. O que seria o ideal? Seria o ideal o governo municipal, o prefeito Ricardo Nunes, fazer como fez, né, o governador no ano passado e mandar um projeto de alteração da lei orgânica do município e acabar com o desconto do Funfim para aposentado, né? Nós estamos falando aqui 38 bi sobrando no caixa. Sim. Então, ou seja, né, é difícil entender o que impacta uma pessoa que recebe R$3.750 de aposentadoria, Sim. tem que pagar 14% daquilo que excede a R$1.300 mais ou menos, que é o salário mínimo, né? Exatamente, extremamente desumano, né? Extremamente desumano. Então, assim, fez essa mínima correção, que é atingir essas pessoas que estão passando por uma situação que, né, a gente não consegue nem imaginar. Alguém que está com câncer ali, né? Ou seja, está aposentado, a idade está avançada. E ainda com uma comorbidade dessa ordem, né? Então deve ser uma situação de vida muito difícil. Pelo menos chegou-se a isso, né? Pelo menos chegou-se a isso. Mas provou que o governo tem um trator na Câmara. Então, exatamente. você pode querer fazer alguma melhoria lá, via Câmara, tá difícil. Tá difícil. Via Câmara tá difícil. Sim. Haja vista, né, Vilar? Sim. O trabalho árduo que nós fizemos lá na Câmara ao longo de diversos dias, né? Sim. Apresentamos diversas emendas, conversamos com muitos vereadores, inclusive de situação, né? É até bom levantar esse ponto para poder estar esclarecendo. Por que você conversou com o vereador A, B ou C? Assim, primeiro que a gente conversou com todos os vereadores, porque todos eles votam, né? Sim. Sendo de situação ou sendo de oposição. Existem alguns temas sensíveis, né? Que necessariamente você precisa conversar com os vereadores da situação para não incorrer no vício de iniciativa, né? Então, aproveitando aqui a oportunidade para deixar claro essa questão, só que a votação, acredito que vai estar aqui na tela, né, Vilar? Mostrou que todos eles votaram contra, né? Então, na verdade, assim, a maioria votou a favor do projeto de lei, né? O PSOL votou contra, eles explicaram ontem, né, no púlpito lá, né? Do parlamento. Sim. Então eles explicaram por que estavam votando contra, porque havia uma possibilidade de melhora no projeto de lei, na discussão lá com o governo, só que o governo ficou intransigente, não houve, então a bancada do PSOL votou contra. Isso. Para demonstrar insatisfação. Contra o projeto em favor do servidor, né? Exatamente, né? A favor do servidor. Esse voto contra é a indignação de que o projeto de uma cidade que está sobrando 38 bilhões de reais poderia ter melhorado um pouquinho. O que precisa ficar claro para os nossos policiais, os ativos, inativos e as pensionistas com ou sem paridade? Esse reajuste de 5% é retroativo a 1º de maio, né? Então, ou seja, não vai pagar agora, obviamente, mas na próxima folha de pagamento provavelmente já deve ter retroativo a 1º de maio 5%.